Bem-vindos a mais um episódio do Diálogos de Direito Administrativo. Hoje a gente vai, mergulhar num tema fundamental: a convalidação dos atos administrativos. E para guiar nossa conversa, a gente está usando como base principal o verbete da professora Veida Zancaner na Enciclopédia Jurídica da PUC de São Paulo. Nosso objetivo aqui é, tentar entender juntos o que é essa tal de convalidação, por que ela é tão relevante e como ela funciona, né? Sempre olhando pela lente do que a professora Zancaner traz no texto. Para começar, acho que vale destacar um ponto que a fonte já traz logo de cara: a diferença entre a atuação do agente público, que tem que mirar o interesse público, seguir a lei, né? E a do particular, que age mais pela autonomia da vontade. Isso já nos coloca no território do ato administrativo propriamente dito. Estado, mas é crucial no exercício de prerrogativas públicas. E aí, claro, entra a questão da validade desses atos. O texto usa uma noção que lembra um pouco Kelsen, de que validade é basicamente conformidade com o sistema jurídico. Se o ato não está nessa conformidade, ele é inválido. E um ato inválido, ele bate de frente com o princípio da legalidade, né? Perfeito. E quando acontece essa desconformidade, essa invalidade, como é que o direito administrativo lida com isso? A professora Zancaner menciona os caminhos, certo? Isso, ela aponta 3 formas principais de, expurgar essa invalidade do sistema. Primeiro, a invalidação mesmo, que anula o ato desde o começo, com efeito retroativo, o famoso ex tunc. Depois, tem o saneamento, que pode acontecer, por exemplo, pelo simples passar do tempo ou por um ato do próprio particular interessado. E, finalmente, a nossa estrela de hoje: a convalidação. E essa convalidação, o que ela tem de especial? Pelo que entendi, não é simplesmente anular, né? Não mesmo. A convalidação é, na verdade, um outro ato administrativo. É a própria administração agindo para consertar, para suprir a invalidade do ato anterior. E o detalhe-chave: ela também tem efeito retroativo, ex tunc, mas com um objetivo diferente. É para preservar os efeitos que o ato original, mesmo inválido, já produziu. É como dizer, olha, tinha um defeito aqui, mas estamos consertando e o que aconteceu até agora continua valendo. Interessante essa ideia de consertar mantendo a história. E é justamente nesse ponto, né, sobre quando e como se conserta, que o texto da professora Zancaner parece trazer uma visão, digamos, um pouco diferente do senso comum, não é? Ela desafia um pouco a visão tradicional. Exatamente, aqui a coisa fica bem interessante mesmo. Porque muitos juristas e até a prática administrativa, às vezes, enxergam a decisão entre invalidar um ato com vício sanável ou convalidá-lo como uma escolha da administração, uma faculdade, né? Uma questão de discricionariedade. Mas a professora Zancaner argumenta forte contra isso. A tese central dela, que ela desenvolve no texto, é que na ausência de uma norma que diga explicitamente a que você pode escolher, a administração não teria essa opção toda. Na verdade, segundo essa visão, existiria um dever de agir. Ou a administração convalida, se for possível e adequado, ou ela invalida. Ficar inerte, deixar o ato inválido lá, não seria uma opção juridicamente válida. Puxa, então é uma visão bem mais impositiva, digamos assim. Um dever de corrigir. Isso é forte. Chega a ponto de questionar a própria lei. Sim, chega assim. A autora, e ela cita o professor Celso Antônio Bandeira de Mello nesse ponto, levanta uma questão séria sobre a constitucionalidade do artigo 55 da Lei 9.784 de 1999. Esse artigo trata a convalidação como uma faculdade, né? Diz que a administração pode convalidar. Mas o argumento da professora Zancaner é que essa visão de poder talvez não se sustente frente a princípios constitucionais maiores, como a legalidade estrita e principalmente a segurança jurídica. A ideia é que esses princípios exigiriam que a administração buscasse restaurar a legalidade sempre que possível, ou seja, convalidando o ato se o vício for sanável, em vez de deixar isso a critério do gestor. Seria um dever para garantir a estabilidade, entende? Mas, direito é cheio de nuances. Imagino que deva ter alguma situação em que essa regra não se aplique tão rigidamente, né? O texto fala de exceções. Fala sim. Aponta uma exceção bem clara, onde a discricionariedade, a escolha, volta à cena. É um caso bem específico.
Um ato que já é, por natureza, discricionário. Aquele que a lei já dá uma margem de escolha para o gestor. Isso, esse ato discricionário, mas que foi praticado por uma autoridade que não tinha competência para isso. Imagina, um diretor decidindo algo que era competência do secretário. Nesse caso, a autoridade que realmente tem a competência, o secretário, no exemplo, ele pode escolher se convalida a decisão do diretor ou se invalida. Por quê? Porque ele não é obrigado a concordar com o juízo de conveniência e oportunidade, que é subjetivo, feito indevidamente por outra pessoa, mesmo que dentro da administração. Aí sim faria sentido a escolha. Faz todo sentido essa ressalva. Ok, então, temos a regra do dever e essa exceção importante. Mas e do outro lado? Mesmo quando o vício é daqueles que, em tese, poderiam ser corrigidos, o que pode impedir a convalidação na prática? O texto menciona barreiras. Sim, menciona limites claros para a convalidação. O primeiro, e muito importante, é a impugnação pelo interessado direto. Se a pessoa que é diretamente afetada por aquele ato administrativo se opõe à sua manutenção, se ela contesta o ato, a administração não pode simplesmente ignorar e convalidar por cima. Seria passar por cima do direito do cidadão, né? Certo, o direito de contestar. Exato. A segunda barreira relevante que o texto aponta é o tempo, a passagem do tempo. Geralmente se fala no prazo de 5 anos, né, baseado na legislação sobre processo administrativo e prescrição. Se passa muito tempo, pode ocorrer o que se chama de saneamento do ato pela via da decadência ou prescrição. O princípio da segurança jurídica acaba falando mais alto, estabilizando aquela situação, mesmo que originalmente inválida. Aí a convalidação já não seria mais cabível ou talvez nem necessária. Entendi. Então, a oposição do interessado e o decurso do tempo são limites importantes. E para a gente ter uma ideia mais concreta, quais tipos de vícios a professora Zancanner destaca como sendo tipicamente passíveis de convalidação? Olha, o texto foca principalmente em 3 tipos de vícios que, em regra, são convalidáveis. Primeiro, o vício de competência. Quando quem praticou o ato não era a autoridade certa. Isso, mas lembrando sempre daquela exceção que a gente comentou, se o ato era discricionário e feito por autoridade incompetente, aí a convalidação é uma escolha, não um dever. Mas fora isso, vício de competência em ato vinculado geralmente é sanável. Segundo, vícios de formalidade. Quando a lei exige uma forma específica para o ato, sei lá, uma publicação, uma assinatura específica, e isso não foi feito, mas pode ser feito depois, a forma pode ser cumprida a posteriori. E terceiro, vícios de procedimento. Às vezes, um ato faz parte de um procedimento administrativo mais longo e um passo intermediário teve um problema. Se for possível corrigir aquele passo sem detonar a finalidade de todo o procedimento, sem prejudicar o resultado final, também é possível convalidar. Ótimo! Ficou bem claro. Então, para a gente amarrar as ideias, a grande contribuição da análise da professora Zancanner, pelo que discutimos, é apresentar a convalidação não como uma carta branca para a administração escolher o que fazer, mas sim como um mecanismo fundamental, um instrumento obrigatório na maioria das vezes, né? Um dever para restaurar a legalidade e, ao mesmo tempo, proteger a segurança jurídica, a estabilidade das relações. Tudo isso, claro, dentro de limites e regras bem definidas, como a questão da competência, da forma, do procedimento e as barreiras do tempo e da vontade do interessado. Exatamente. É uma visão que reforça o compromisso da administração com a legalidade, mas também com a razoabilidade e a estabilidade. Não é só anular por anular. Se dá para consertar e se isso for melhor para a segurança jurídica, o caminho deveria ser esse. E isso, acho, nos deixa com uma provocação final para quem nos ouve, né? Essa atenção que o texto da professora Veida Zancanner identifica entre o que a lei escrita diz, às vezes, como lá no artigo 55 da Lei de Processo Administrativo Federal, que sugere uma faculdade, uma escolha, e o que os princípios constitucionais parecem exigir. Legalidade e segurança jurídica apontando para a noção de dever, não de faculdade. Fica a pergunta: como essa disputa, que parece teórica, afeta o dia a dia da gestão pública? E mais ainda, como ela impacta a confiança do cidadão de que as decisões que o afetam terão alguma estabilidade, alguma previsibilidade? É algo para a gente pensar. Excelente reflexão para fechar nossa conversa de hoje aqui no Diálogos de Direito Administrativo. Realmente, entender a convalidação por essa ótica da professora Zancanner
abre muitas portas para pensar a atuação administrativa. Bom, pessoal, esperamos que tenham gostado dessa análise. Se você curtiu o episódio, não esquece de clicar no sininho para receber notificações, compartilhar nas suas redes sociais e, claro, assinar o canal do Diálogos de Direito Administrativo para não perder os próximos debates. Exatamente. Assinar o canal é fundamental para ampliar a visibilidade dos diálogos de direito administrativo nas plataformas e manter o projeto ativo. Eu já assinei, pois é gratuito, e você? Participe e divulgue esse debate. Muito obrigado e até o próximo episódio. Aviso legal: Diálogos de Direito Administrativo, DDA. Este conteúdo é gerado por inteligência artificial, com base em artigos doutrinários, sem participação direta dos autores originais na definição do roteiro ou frases contidas no diálogo. Os diálogos são criados automaticamente e podem divergir do texto-fonte ao enfatizarem aspectos diferentes ou abordarem tópicos não contemplados no artigo original. O material tem caráter educacional e introdutório, não substituindo a leitura do artigo-fonte, cuja consulta é altamente recomendada. A curadoria humana, realizada pelo professor Paulo Modesto e sua equipe, seleciona os artigos, edita os vídeos e organiza a divulgação. Apoie o projeto Diálogos de Direito Administrativo. Compartilhe, comente e curta o projeto nas redes sociais. Mantenha-se atualizado e assine o canal para receber informações sobre a publicação de novos conteúdos no YouTube ou Spotify. Afinal, visitando os Diálogos de Direito Administrativo você pode aprender mais em qualquer lugar. Até o próximo episódio.